E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Existe uma ideia que quase ninguém está disposto a considerar, e não porque ela seja complexa, mas porque ela destrói a lógica mais confortável do mercado. A ideia de que o preço do XRP nasce do varejo. Segundo a leitura macro, que vem ganhando força entre analistas institucionais, o valor do XRP não pode estar sendo descoberto em candles, gráficos ou emoção de curto prazo, mas sim ele pode estar sendo pré-definido em um nível muito alto por instituições poderosas. E isso muda completamente a pergunta. Não é mais quando o preço sobe, e sim porque ele precisa existir nesse nível. E quando você começa a olhar por esse ângulo, percebe que o mercado pode já ter decidido algo, enquanto a maioria ainda está discutindo se acredita ou não. E se esse tipo de leitura já te tirou do automático, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque daqui pra frente a conversa não é sobre previsão, é sobre entender o jogo antes que ele fique óbvio. Especialista em macroeconomia afirma que o preço do XRP foi pré-definido em um nível muito alto por instituições poderosas. Mas antes de chegarmos aqui a esta matéria, recentemente uma das maiores organizações de serviços profissionais do planeta, a PwC, colocou algo no radar que passou despercebido pela maioria. Em um relatório oficial, a PwC classificou o XRP não como um projeto cripto, mas como uma infraestrutura de serviços financeiros. Isso muda completamente o jogo. Infraestrutura não é narrativa, infraestrutura não é aposta. Infraestrutura é aquilo que o sistema não pode falhar. Nós vemos aqui na matéria que a PwC considera a Ripple XRP uma força transformadora no setor de serviços financeiros. Nós vemos aqui abaixo que o renomado analista de criptomoedas Smoke destaca o relatório da PwC que reconhece a Ripple XRP como uma infraestrutura fundamental de serviços financeiros, ressaltando sua crescente legitimidade e impacto no sistema financeiro global. Nós vemos aqui abaixo que a PwC é líder global em serviços profissionais e considera a Ripple XRP uma infraestrutura financeira essencial. O relatório reconhece a rede da Ripple por viabilizar liquidações em tempo real, pagamentos internacionais e gestão de liquidez, enfatizando o seu valor estratégico para bancos, fintechs e provedores de pagamentos, que vai além de ser apenas um token digital. Vemos aqui que a Ripple XRP resolve uma grande falha das finanças tradicionais, que são os pagamentos internacionais lentos e caros. Nós vemos que através da RippleNet as instituições podem transferir fundos em segundos com taxas mínimas, conferindo ao XRP uma utilidade tangível no mundo real, que vai além de mera especulação, né? Nós vemos aqui mais abaixo que o reconhecimento da PwC da Ripple XRP como infraestrutura de serviços financeiros marca um marco tanto para o XRP quanto para o setor de criptomoedas em geral. Como observa o Smoke, isso afirma a relevância tecnológica da Ripple e sinaliza a aceitação generalizada da tecnologia blockchain, transformando o XRP de uma criptomoeda em um motor fundamental para o futuro dos pagamentos globais. Nós vemos que o reconhecimento da PwC a Ripple XRP como infraestrutura essencial para serviços financeiros marca a evolução do XRP de um token digital para um pilar das finanças modernas. Além disso, essa avaliação ilustra a utilidade prática da Ripple em acelerar os pagamentos internacionais, reduzir custos de transação e, ao mesmo tempo, que sinaliza uma crescente confiança institucional na tecnologia blockchain. Segundo o relatório, tá, eles estão colocando que a tecnologia do XRP ele é capaz de liquidar pagamentos em tempo real, mover liquidez de forma eficiente e integrar soluções financeiras com uma agilidade que o sistema tradicional simplesmente não consegue acompanhar. Não é apenas algo interessante, é algo que bancos, fintechs e provedores de pagamento estão começando a enxergar como parte da espinha dorsal do futuro financeiro. E é aqui que entra um ponto crítico que muita gente ignora. A PwC, ela não escreve relatórios para convencer o varejo.
Ela escreve para quem já decide bilhões. Quando uma Big Four começa a enquadrar uma tecnologia dessa forma, isso aqui, senhoras e senhores, não é hype, é sinal estrutural. Agora conecta isso com uma segunda peça que vem causando desconforto e por um bom motivo. Mas antes, se isso está mudando a forma como você enxerga o XRP, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo agora, porque esse tipo de entendimento não aparece quando o preço já explodiu, tá? Ele aparece antes e quem fica acompanha o resto da história. Um analista macro de peso, ele levantou uma hipótese que soa absurda para quem ainda pensa em cripto como puro trading. Ele afirma que o preço do XRP pode não ser descoberto de maneira tradicional em exchanges como a Coinbase, com base em oferta e demanda do varejo. Segundo essa visão, o XRP teria sido, ao menos em parte, estruturado para operar em escala institucional, o que exige um valor suficiente alto para funcionar como ativo ponte em liquidez global, não por especulação, mas por funcionalidade. Essa ideia, ela destrói o modelo mental clássico do varejo. Nós vemos aqui na matéria que especialista em macroeconomia afirma que o preço do XRP foi pré-definido em um nível muito alto por instituições poderosas. Nós vemos aqui que de tempos em tempos surge uma afirmação que obriga as pessoas a parar e repensar o que achavam que entendiam. Essa semana, uma dessas afirmações veio de um observador macroeconômico de longa data que acredita que o XRP nunca foi concebido para se comportar como um criptoativo comum. Nós vemos aqui que, segundo o Dr. Jim Wiley, o XRP não está competindo com bancos, ele está sendo discretamente posicionado para realizar o trabalho que os bancos sempre fizeram nos bastidores, movimentar dinheiro entre grandes instituições sem atrito. Nós vemos aqui que não uma moeda, mas uma ferramenta. Então aqui ele está comparando o XRP aos primórdios do e-mail, que naquela época parecia que era algo pequeno, experimental, até mesmo desnecessário, e que ninguém pensava em quem era o dono dos sistemas que o faziam funcionar. Mas assim que o e-mail se tornou essencial, o valor passou a ser a infraestrutura que o suportava. Então ele diz que o XRP ele permanece na mesma posição hoje, sem ostentação, sem foco no consumidor, apenas uma peça funcional do qual tudo mais depende, né? Nós vemos aqui abaixo um preço escolhido para um propósito, e é aqui que a discussão ganha destaque. O especialista não acredita que o preço futuro do XRP será determinado nas corretoras por meio de compra e venda normais. Ele acredita que o valor foi acordado discretamente há muito tempo por grandes instituições financeiras que precisam de um ativo de transição capaz de lidar com transferências globais massivas. Na opinião dele, o número tinha que ser alto, não por especulação, mas porque um preço baixo não funciona em escala global. Ele disse: tem um argumento muito bom para defender que não veremos um preço do XRP baseado no equilíbrio entre oferta e demanda na Coinbase. Veremos um preço pré-determinado tão alto que vai te deixar de queixo caído. É tão elevado que foi acordado por um grupo de pessoas poderosas e empresas num nível que funcionaria como um padrão global em pagamentos de transferências e como um ativo de transição, acrescentou ele. Por que o momento certo é importante agora? Em todo o mundo, a pressão financeira está aumentando, os bancos estão cautelosos, o capital está imobilizado, atrasos nos pagamentos custam dinheiro de verdade. O analista argumenta que sistemas como o XRP existem exatamente para momentos como este. Se a infraestrutura financeira precisar de uma atualização, as peças que já se encaixam no sistema podem não ser precificadas como experimentos por muito tempo. Ele compara o XRP ao e-mail no início da internet. No começo, ninguém via valor, parecia simples, dispensável, até irrelevante, mas quando o e-mail se tornou essencial para o funcionamento do sistema, o valor nunca esteve no usuário final, esteve na infraestrutura que sustentava tudo. E é aqui que a narrativa vira, quando você junta essa hipótese com o reconhecimento institucional da PwC, o discurso muda de
XRP tem potencial para XRP está sendo posicionado como infraestrutura funcional dentro de um sistema financeiro real. E isso não é promessa vaga, não é projeção emocional, é alinhamento técnico, institucional e sistêmico, porque enquanto isso acontece, o varejo continua olhando para o gráfico, suporte, resistência, RSI, como se a história real fosse escrita ali, mas não é. A história real, ela está sendo escrita nos bastidores, onde grandes players ajustam posições antes que o mercado precise explicar o movimento depois. E aqui está o ponto que realmente incomoda. Se instituições deste tamanho estão reconhecendo o papel funcional do XRP como infraestrutura financeira e se analistas macro afirmam que o preço do XRP pode estar ligado a uso sistêmico, então talvez o preço atual do XRP não represente subvalorização, mas desalinhamento de percepção. E isso muda tudo, porque nesse cenário o preço deixa de ser uma aposta emocional e passa a ser uma consequência operacional. Enquanto muitos discutem volatilidade de curto prazo, outros estão desenhando sistemas que precisam funcionar em larga escala. E quando esse tipo de engrenagem começa a girar, o mercado não pede permissão para reprecificar. Agora, olhando friamente para o gráfico diário do XRP, o comportamento técnico começa a conversar diretamente com tudo o que foi dito até aqui. O preço atual está na região dos $2,37 após um movimento claro de reação a partir do fundo de $1,96, onde o mercado encontrou uma zona de demanda importante. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos acabam de realizar um cruzamento altista, com a média curta assumindo indicação positiva e o preço se mantendo acima das duas, um sinal clássico de mudança de momento e início de tendência de curto prazo. Em termos de suporte, a região entre $2,05 e $1,97 agora se consolida como uma base técnica relevante. Enquanto o preço se mantiver acima desses níveis, o viés estrutural segue construtivo. Já do lado das resistências, o mercado enfrenta zonas claras em 2,52, onde houve rejeição anterior, 2,70, região de oferta pesada, e acima disso a faixa psicológica próxima de $3, que marca o topo estrutural do movimento anterior. O RSI, ele saiu da zona neutra e trabalha acima de 50 pontos, com inclinação positiva, mostrando que a força compradora começa a dominar sem ainda entrar em região de sobrecompra, ou seja, há espaço para continuidade. Tecnicamente, o gráfico deixa de ser apenas corretivo e passa a sugerir transição de tendência, alinhando perfeitamente com o que acontece no plano de fundo institucional. Primeiro, a estrutura muda, depois o preço reage. Então vem a pergunta: você está olhando para o lado certo da história ou ainda tentando encaixar o futuro em modelos antigos? Porque quando a utilidade real entra em jogo, o valor deixa de ser expectativa e passa a ser resultado inevitável. E essa história, goste você ou não, já está sendo escrita agora, longe do barulho e antes do consenso. E se você quer continuar recebendo esse tipo de leitura antes do mercado perceber, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque quando todo mundo concordar, quem chegou cedo já vai estar posicionado. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.